Bem, boa noite a todos. Nosso grupo, composto por Carla, Guilherme, Jobert, Letícia, Márcia Dias, Márcia Mendes, Maria Fernanda e Nara, ficou responsável para abordar o tema coroa metalocerâmica. Bem, às vezes a pessoa vai no dentista e está com o dente quebrado. E esse cirurgião dentista fala que ele tem que fazer uma coroa. Então, o que seria essa coroa? Esse dente, que a gente sabe, ele é dividido em duas partes. A coroa que fica fora da gengiva e a raiz que fica dentro da gengiva. Então, quando a gente fala em coroa, a gente vai substituir essa parte que está fora da gengiva, aproveitando um pouco desse dente, ou colocar até mesmo um pino para encaixar a coroa. Dito isso, quando a gente fala metalocerâmico, é porque esse dente, essa coroa, ela é composta por metal em sua parte interna para reforçar o dente, e por fora ele é composto do material de porcelana. Então é uma coroa hoje que é muito utilizada pela sua parte simples de confeccionar, e está tendo uma acessibilidade muito grande para os pacientes. Então isso se resumiria uma coroa metalocerâmica. As características que possibilitam a permanência das restaurações metalocerâmicas na vida clínica dos cirurgiões dentistas estão relacionados a estética aceitável, devido à existência de diferentes qualidades de cerâmica e laboratórios protéticos que conseguem uma naturalidade na coroa, provenientes da porcelana. Outra característica é a resistência mecânica, proveniente do metal fundido, que possibilita variadas utilizações clínicas. Além disso, existe o alto nível de durabilidade e a fácil técnica de confecção, pois sua versatilidade faz com que essa técnica possa ser indicada em elementos unitários estéticos anteriores e posteriores, em próteses pequenas e extensas, em combinações de prótese fixa e removível, e por fim, o baixo custo quando comparada a outras opções de reabilitação. Vantagens e desvantagens. A coroa metalocerâmica tem como vantagens a alta resistência, a durabilidade e uma estética aceitável. Possui também uma coloração estável, é biocompatível e, quando comparada à maioria dos sistemas totalmente cerâmicos, a durabilidade é consideravelmente maior. E da mesma forma que o metal estrutural da metalocerâmica é o seu principal ponto forte devido à resistência, é também a sua principal desvantagem, pois o metal interno da prótese ou coroa pode deixar o trabalho menos estético. Sendo assim, as coroas metalocerâmicas apresentam deficiências quando diz respeito à estética, porque através do processo de corrosão, as ligas metálicas, por terem contato íntimo com a malha cervical, pode causar pigmentação dos tecidos moles. E este impacto é notado principalmente nos dentes anteriores, devido à presença de margem metálica, consequentemente causando o sombreamento do término cervical, tornando assim a estética insatisfatória. Bom, então como são feitas? Bom, a parte interna da coroa é feita com metal, que oferece alta resistência e durabilidade. Já a parte externa é revestida com cerâmica, responsável por conferir cor e formato extremamente fiéis ao aspecto de dentes naturais. Ela concilia a resistência e a precisão de um metal fundido com a estética da porcelana, já que são constituídas por uma infraestrutura metálica que é introduzida no preparo feito no dente e outra parte formada por cerâmica, que é fundida à parte metálica. Nessas restaurações, são incorporadas duas camadas de cerâmica à estrutura metálica. A primeira camada é opaca, que serve para camuflar a coloração escura do metal oxidado, favorecendo a estética, contribuindo também para a união entre esses dois materiais. A segunda camada é a formação de porcelana para dentina e esmalte com aparência estética semelhante aos dentes naturais. Após a confecção do troquel, o técnico do laboratório vai utilizar resina acrílica ou cera para revestir o preparo do dente, criando um molde preciso da coroa metalocerâmica. Esse molde vai ser utilizado para criar um enceramento diagnóstico que permite que o dentista possa avaliar a forma e função da coroa antes de prosseguir para a fase seguinte. Então, com base no enceramento diagnóstico, o técnico do laboratório vai fundir o cupim metálico,
cupim metálico esse que vai ser ajustado para garantir um encaixe perfeito com o preparo do dente. E por fim, o técnico do laboratório vai aplicar várias camadas de cerâmica sobre o cupim metálico. E após a finalização, a coroa vai ser polida e ajustada para garantir um encaixe perfeito na boca do paciente. Parte laboratorial de uma coroa metalocerâmica. A princípio foi realizada uma moldagem parcial e, utilizando esse modelo original, faz-se a vasagem em um troquel, que é a cópia fiel do término do preparo, para a realização do coping. Utilizando uma cera branca ou transparente, são feitos alívios no preparo nas áreas retentivas. Esse alívio serve para que o coping não fique muito retentivo. Demarcar o término do preparo para auxiliar na hora de realizar o casquete. Revestimento do preparo. Anterior ao revestimento, isolar o modelo utilizando vaselina, para a resina não prender no troquel. O revestimento será feito utilizando resina acrílica Duralé, pó rosa e líquido. Revestir todo o preparo, uma capa bem fininha e também um pouco aquém do bordo, que será revestido com cera posteriormente. O revestimento do preparo ele pode ser feito tanto com resina acrílica quanto com cera. Esperar o acrílico tomar presa para poder destacar e levar ao modelo original para enfim seguir para o enceramento da peça. Com a ajuda de um instrumental, retirar o acrílico do troquel, voltar ele para o modelo original, a fim de colocar junto com o antagonista para observar o espaço que tem para realizar o trabalho. Enceramento. Começar o enceramento diagnóstico tentando sempre deixar em volta de todo o preparo a mesma espessura de cera. É importante também se atentar ao espaço disponível para trabalhar com a cerâmica, visto que se utiliza algumas camadas de cerâmica para chegar à cor ideal. Retira-se o coping do modelo para voltar ao troquel, lembrando de passar a vaselina anteriormente. Realizar os ajustes do enceramento e fazer o selamento de bordo. Fazer o selamento cervical do preparo, utilizando uma cera própria para o bordo. Com a ajuda de um instrumental, regularizar o coping, para não ficar muito espesso, muito cheio de sobrecamada de cera. Retirar o coping do troquel novamente, utilizando um papel para não estragar o selamento, para seguir para o processo de fundição. Fundição do coping metálico. Para o processo de fundição, será necessário um anel de silicone, sprue, que é um conduto de alimentação, e o revestimento de alta fusão. Posicionamento do anel. Posicionamos o sprue, conduto de alimentação, na região volumosa, em um ângulo de 45 graus em relação à face oclusal ou incisal. A câmara de compensação é colocada no centro térmico do anel com a distância de 1 mm em relação ao padrão de cera, e na parte superior sendo a distância de 5 a 7 mm. Tratamento da cera. Devemos passar o anti-bolha redutor de tensões superficiais para eliminar as bolhas que podem ocorrer na etapa de fundição. Manipulação do revestimento. Medimos o pó e o líquido referente a cada fabricante. Esse material pode chegar a altas temperaturas. Manipulamos até que o revestimento vire uma massa homogênea.
Espatulador a vácuo. Colocamos o tempo de 30 a 40 segundos para que seja retirada todas as bolhas de ar que ficaram no revestimento na hora da manipulação manual. Inclusão do revestimento do anel. Colocamos o anel no centro do vibrador para que na hora da inclusão possa ter a melhor distribuição do revestimento entre o conduto e o coping. Logo em seguida, esperamos o revestimento tomar presa, passamos no recortador para abrir os poros que venham a ter no revestimento. Forno de fundição. O anel refratário é levado ao forno pré-aquecido para atingir a sua temperatura desejada. Assim, a cera que está no anel será derretida, dando forma ao coping que foi encerado. Fundição. Maçarico de alta fusão, ligas metálicas, gás e oxigênio, centrífuga, cadinho. É o processo de fundir peças metálicas que consiste essencialmente em encher o metal líquido à cavidade de um molde com o formato desejado. Nesse caso, vamos ter a forma do coping. Usinagem do metal. Após a fundição e corte do canal de alimentação, passamos para o acabamento de superfície, para que haja uma boa adesão da cerâmica. Deverão ser usadas brocas ou pedras, discos abrasivos, somente para esse fim. Não devemos utilizá-los em outros metais diferentes, pois poderiam contaminar a superfície do mesmo, prejudicando a adesão da cerâmica ao metal. É importante passar a broca na superfície sempre na mesma direção, evitando fazer cruzamentos, formando riscos criados pela broca, pois acarretaria em criar espaços ocos nas superfícies do metal, retendo impurezas que no processo da queima da cerâmica poderiam aparecer bolhas indesejadas. Jatear o coping. Utilizamos o jato de dióxido de alumínio de 100 a 200 micros na superfície do metal, que vai também conferir uma textura adequada para uma melhor adesão da cerâmica. É importante não tocá-lo. Ultrassom. Levamos a peça já usinada e jateada para a limpeza do coping. Importante não pegar o coping com a mão nesse processo, pois pode ocorrer a contaminação do mesmo. Desgaseificação. Durante o processo de fundição, se incorpora ao metal, em estado líquido, hidrogênio gasoso. Esse gás pode diminuir a adesão entre o metal e a cerâmica e pode ocasionar bolhas na cerâmica. Para eliminar o hidrogênio, coloca-se o casquete no forno de cerâmica para um programa especial de desgaseificação. A aplicação da cerâmica. O primeiro passo vai ser separar as cerâmicas que vão ser utilizadas. As cerâmicas utilizadas são tinta opaca mais Lagrit Orange, para a área cervical da coroa. A medida utilizada é de 3:1. Utiliza-se um dosador próprio para a cerâmica. Então, coloca 3 medidas da dentina opaca e 1 medida do Lagrit Orange. Para a área incisal da coroa, utiliza apenas a dentina opaca, 3 medidas. A dentina opaca, ela vai ser responsável por camuflar a coloração escura do metal, favorecendo a estética. Dentina para toda a coroa, que é o que vai começar a dar a cor para a cerâmica. Utiliza-se uma medida. Esmalte para a incisal da coroa, que também é o que vai dar cor para a cerâmica. Utiliza 2 medidas. Essa segunda camada, com a dentina e esmalte, é responsável pela cor e aparência estética, semelhante aos dentes naturais. A seleção de cor é feita no consultório e enviada para o laboratório. Em seguida, utilizar água destilada para umedecer as cerâmicas, deixando a mistura bem uniforme. Para esse fim, também pode-se usar um modificador de líquido específico de cada cerâmica. Começando a aplicação da cerâmica. Pode-se optar por aplicar as camadas por parte e realizar a queima, ou, como nesse caso em específico, fazer a aplicação de todas as camadas e realizar uma queima única. Aplica-se primeiramente a dentina opaca, mais Lagrit Orange, na cervical do copo, subindo um pouco para o terço médio. Em seguida, aplicar a dentina opaca na parte incisal do copo. E na oclusal, pegar a mesma cerâmica da cervical, a dentina opaca mais o Lagrit Orange. Os sulcos de anatomia do dente serão feitos mais posteriormente. Agora que o dente já está todo com a dentina opaca, vai seguir para a aplicação da dentina com cor.
sempre olhando junto ao antagonista para observar o quanto tem de cerâmica e o espaço de trabalho. Para, por fim, aplicar o esmalte na parte incisal do dente. Lembrando que a cerâmica após a queima tem uma contração, então na aplicação do dente fica um pouco maior e após a queima irá diminuir, isso variando, claro, de cada aplicação, de qual procedimento será utilizado. Nessa etapa final, tentando deixar um pouco mais aparente os sulcos da anatomia dental para contribuir na hora dos ajustes e acabamento com brocas. No final da aplicação, retirar o modelo utilizando o instrumento com cuidado e regularizar a cerâmica nos pontos que ficaram faltando. Utilizando um pincel, alisar a cerâmica para ficar regular, para assim seguir a queima. Fim da aplicação e a cerâmica pronta para queima. Resultado da coroa após a queima, devendo ser feito agora acabamento para o dente ficar o mais natural possível, seguindo a anatomia dentária e também alguns outros ajustes se necessário. No primeiro momento, é realizado o exame clínico, bem como radiográfico no paciente. A moldagem inicial para a obtenção do modelo de estudo, realizada com moldeira parcial nos casos de coroa, para então fazermos o planejamento do caso. Realizar o preparo dentário, fazendo desgastes seletivos de esmalte e dentina, linha de término e contornos adequados para futuramente receber a coroa metalocerâmica. Ainda na mesma sessão, após o preparo, realizar a segunda moldagem para obter o modelo de trabalho e seguir com a sessão do preparo, confeccionar uma coroa provisória, podendo esta ser de dente de estoque ou até mesmo resina acrílica. Selecionar a cor do dente e enviar o modelo ao laboratório com suas devidas informações, onde se seguirá os passos descritos no vídeo, como enceramento, coping, fundição e aplicação de cerâmica. Em seguida, com a coroa metalocerâmica entregue, serão feitos ajustes funcionais e estéticos na peça, caso haja necessidade, para assim seguir para a cimentação definitiva. Com a prótese devidamente cimentada em boca, fazer instruções ao paciente em relação aos cuidados que deve tomar e como higienizar adequadamente. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.